Você sabe quando tem uma, uma oferta muito imperdível, assim, tipo, no mercado, por exemplo, ou quando é sei lá, um item que é muito exclusivo ou muito restrito. Tipo, quando você chega lá no mercado e, sei lá, tem promoção de leite, por exemplo. Geralmente tem umas letrinhas miúdas lá, escrito tipo, máximo, geralmente é 12, né? 12 unidades, que é tipo uma caixa por CPF. Quando você vai comprar ingressos, às vezes, para eventos, ou você vai comprar, às vezes, sei lá, algum outro produto, algum outro item que tem algum aspecto mais limitado, mais exclusivo, geralmente tem essa informação. E eu fiquei muito tentado a colocar isso como o título dessa mensagem hoje. Apenas um por CPF. Ou no máximo um por CPF. Mas eu acabei optando por Amores Irreconciliáveis. Então o título da mensagem é esse hoje. A gente está na quarta parte dessa série sobre a primeira carta de João. O Rodrigo, Doug e a Tony já estiveram aqui falando sobre a importância do testemunho e da obediência, de levarmos a sério a vida cristã, também sobre andar na luz, sobre ter comunhão e o perdão dos nossos pecados, também sobre amar uns aos outros e, como reflexo de conhecermos a Deus verdadeiramente, mostrar o reino ao qual nós pertencemos. Hoje a gente segue numa passagem curta, mas que pode ter muita profundidade. Literalmente a gente vai falar do mundo inteiro, de tudo que há no mundo. E essa passagem começa aqui no versículo 15, que diz assim: Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou ler de novo. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a gente vê umas frases que ficam meio... tem palavras que parecem meio repetidas aqui assim, ele fica com cara de poeminha de criança assim, né? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se tivesse falado o amor do Pai nele não está, tem até rimar ainda. Mas vamos tentar entender um pouco melhor o que João está falando aqui, tá? Pensa nessa frase da seguinte maneira: não amem, porque se amar, não tem amor. Se a gente tirar algumas palavras ali da frase, meio que a estrutura seria essa. O que ela parece meio confusa, assim, né? Mas, lendo esse versículo, eu também lembrei de um outro versículo, que é João 3,16, que é tipo um versículo super famoso, assim, é uma celebridade dos versículos. Vocês, eu imagino, alguns de vocês saibam de cor. João 3,16, vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você aprendeu na escola dominical, você ainda fala no final. João 3,16. Isso. E é curioso porque nesse versículo está dizendo que Deus amou o mundo. E embora pareça contraditório com o que a gente vai falar hoje, na verdade não é. É como se o amor de Deus pelo mundo, pela criação caída e por nós pecadores, colocasse em movimento a ação redentora de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para redimir o mundo. Um trecho num dos comentários que eu li dizia assim: Deus ama o mundo da humanidade, apesar da atitude hostil e rebelde dos seres humanos em relação a ele. Jesus morreu para remover o pecado do mundo. O amor de Deus por sua criação anda lado a lado com a sua necessidade de julgar o mundo. Os seguidores de Cristo vivem essa mesma tensão em sua missão. Somos chamados ao mundo para transmitir a mensagem do amor de Deus, mas experimentamos conflito, pois o mundo se opõe à nossa mensagem. Eu sei que no grego às vezes tem mais de uma palavra para a mesma coisa, e com aplicações diferentes, né? Mas a palavra amor que tem aqui e a palavra mundo, por exemplo, são palavras que no grego você tem palavras diferentes para falar sobre amor, sobre tipos diferentes de amor e também tipos diferentes de mundo, ou quando a palavra está se referindo a isso. Mas nesse caso de 1 João 2,15 e de João 3,16, as palavras para amor e para mundo são as mesmas. Então a gente não teria muito como fugir disso.
Mas tem uma outra coisa bem interessante. Mundo é uma palavra muito comum nos escritos do apóstolo João. A palavra grega é cosmos, e se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, está engatilhando aí memórias na sua cabeça, mas ela é encontrada 78 vezes no Evangelho de João. 18 vezes só no capítulo 17 de João, que é comumente chamado de oração sacerdotal de Jesus. Outras 24 vezes nas cartas. Se você tiver com uma Bíblia de papel aí, você deve ter percebido que, se você assoprar sua Bíblia meio de leve assim, você já passou as cartas de João, porque é realmente muito curto. E ainda assim, tem 24 vezes a palavra cosmos nas cartas de João. Em todos os escritos do apóstolo Paulo, aqui no Novo Testamento, a palavra aparece 47 vezes. E nas 3 cartas de João, que inclusive tem carta de João aí que só tem um capítulo, ela aparece 24 vezes. Essa palavra pode significar o universo, a Terra, o planeta Terra, as pessoas na Terra, a maioria das pessoas, as pessoas que se opõem a Deus, ou o sistema humano que se opõe aos propósitos de Deus. Então, é uma palavra que tem amplos significados. João enfatiza essa palavra pela repetição. E ele segue sem explicar ou distinguir entre um significado e outro. Então, às vezes, ele está falando o mundo em um sentido, e às vezes, quando ele está citando algo que Jesus, registrando algo que Jesus falou, ele está falando essa palavra mundo em outro sentido. Isso faz com que prestar atenção no contexto desses versículos e no contexto onde essa palavra aparece seja extremamente importante para a gente entender o que João escreveu aqui. Essa palavra também pode significar um arranjo ou uma forma de organizar coisas. Ela pode significar uma composição. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele usa essa palavra cosmos no significado de adorno, de enfeite. Onde ele fala, por exemplo, que a mulher que é temente ao Senhor, o enfeite dela, os adornos dela não deveriam ser joias, mas deveria ser a conduta e tal. Então, essa palavra que ele usa para enfeites ou para adornos é a palavra cosmos também. Então, a gente pode estar falando tanto do universo quanto de um brinco, mas a ideia aqui dessa palavra e o significado que ele está trazendo aqui de não amem o mundo, a gente pode entender pelo contexto do que ele está falando. Se você tem acompanhado essa série, você deve ter visto que a gente está falando muito sobre a importância da obediência a Cristo, a importância do nosso testemunho, de amar o próximo. Então ele fala, não amem o mundo, a ordem desse mundo, o arranjo desse mundo. Não amem a maneira ou o sistema que faz esse mundo funcionar. Quem se apega e vive por esse sistema mundano não tem o amor do Pai dentro de si. O amor de Deus e o amor do mundo são irreconciliáveis. É um amor por CPF. Quando se trata do amor do mundo ou do amor do Pai, em nós só cabe um. Tiago 4,4 também faz menção a algo bem parecido, né? Ele começa bem leve assim. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então, Tiago compara o crente que ama o mundo com um adúltero, com alguém que trai o seu cônjuge, né? Que trai o seu noivo. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Então, ele faz essa comparação bem pesada aqui. E se você já leu Tiago, você deve ter percebido que ele às vezes ele é meio bocudo assim. Mas aqui não se trata de especificamente nenhuma ideologia ou um sistema político, ou econômico, ou religioso, quando ele fala mundo. Eu gostaria que a gente pensasse em algo mais amplo do que isso. Embora esses conceitos já pareçam bem generalistas. O contraste que João está propondo aqui está entre o amor do mundo e o amor do Pai. O que se contrapõe ao sistema do mundo é o Pai. Então esse sistema envolve todos os sistemas e ideologias que partem dos homens e da sua natureza pecadora. Esse sistema é o desígnio humano quebrado e influenciado pelo pecado.
Quem se apega e vive por esse sistema mundano não consegue conciliar o amor do Pai dentro de si. Nós fazemos parte de sistemas. Nós cumprimos regras, nós nos envolvemos e atuamos socialmente, profissionalmente e politicamente nesse mundo. Mas nada que venha dele pode ser abraçado completamente, conjuntamente ou em detrimento do Evangelho. Então, qual que é a ideia aqui que eu estou trazendo, essa provocação aqui? Quando a gente pensa nessa palavra mundo, e a gente entende que ela pode significar muitas coisas, desde uma maneira de organizar coisas e uma maneira em que as coisas funcionam, um sistema no qual as coisas funcionam, até o próprio mundo em si, o planeta onde nós estamos pisando nesse exato momento, ou o universo, ou as pessoas que habitam nesse mundo. No próximo versículo, João vai exemplificar algumas coisas das quais ele está se referindo como desejos e coisas que existem no mundo das quais o cristão não deveria se afeiçoar, mas ao mesmo tempo, quando ele fala não ame o mundo de forma bem geral, como ele usa aqui, e ele contrapõe esse amor do mundo com o amor do Pai, eu queria que a gente tentasse enxergar isso como algo do tipo o mundo e qualquer coisa que exista no mundo. Mesmo as coisas boas, nenhuma delas pode ocupar o lugar ou substituir o amor de Deus em nós. O amor a nenhuma das coisas que existe no mundo pode complementar ou conviver ou estar conciliado com o amor do Pai em nós, não em igualdade. Porque o amor do Pai em nós precisa ser algo muito essencial e absoluto. Precisa ser algo que nos define como indivíduos. E todas as outras coisas, e todos os nossos afetos, e todos os nossos interesses são coisas secundárias, terciárias e assim por diante, em relação ao amor do Pai. O que João está apontando aqui não é necessariamente esse amor do mundo, tanto que eu li João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo, e ele está falando das pessoas no mundo. E das pessoas pecadoras no mundo, como eu, como você. Mas Gênesis também nos diz que quando Deus termina a criação é boa. E Deus se agrada da criação. Então o mundo que Deus criou também é bom. A criação, a natureza, também é boa. A inteligência que Deus deu para o ser humano construir e desenvolver coisas também produz muitas coisas boas. Mas a ideia aqui é de que a gente não substitua o amor de Deus em nós pelo amor às outras coisas. E quando a gente pensa, por exemplo, nessa ideia de se envolver em sistemas, a gente vai para a escola, vai para a faculdade, a gente trabalha, a gente tem nossas famílias, tem nossas obrigações sociais, a gente participa ou não de reunião de condomínio, a gente atua nesses ambientes e a gente atua nesses sistemas. Existem ordens para essas coisas. Mas a ideia é que essa ordem e esse sistema ele é desenvolvido e ele é proposto para atender demandas do ser humano pecador. De ordem, de paz, de justiça e assim por diante. Mas a saciedade, a satisfação, a plenitude nossa como cristão por essas coisas está no amor do Pai, está no reino de Deus, está em Cristo. Então, em certos círculos, uma definição simples pode carregar muitos significados. Essa semana, em um grupo de amigos no WhatsApp, um deles me perguntou: tenho curiosidade. A gente está falando de várias paradas aleatórias sobre arte, sobre várias coisas, que é um grupo que eu tenho com alguns ex-alunos. E aí um deles mandou do nada assim: mudando de assunto, uma sexta-feira polêmica aí, galera. Tenho curiosidade. Você, @Guilherme Match, como um cristão, se vê politicamente sendo de direita ou esquerda? Do nada. Depois ele estendeu a pergunta aos outros do grupo e cada um pôde falar um pouco da sua experiência, da sua perspectiva. No meu caso, a pergunta veio diretamente ligada ao fato de eu ser cristão. Os outros membros do grupo não são ainda. O que é muito curioso, já que hoje em dia o seu posicionamento político carrega tantos assuntos e pautas que para muitas pessoas dizer se você é de direita ou de esquerda, se você é conservador ou se você é progressista, dizer em quem você votou, é o suficiente para que todo o restante da sua vida seja presumido baseado nisso.
Foi uma conversa muito interessante, porque os participantes desse grupo são de histórias, experiências de vida e contextos muito diferentes. Mas depois de algumas explicações, a conclusão que eu apresentei foi que o cristão não deve se deixar definir primariamente por nada além do evangelho. Atualmente, a questão política é uma das que tem um poder definidor muito grande sobre o que nós acreditamos, o que nós buscamos e como vivemos. E de maneira alguma eu estou desprezando o aspecto político aqui, tá? Ou o envolvimento, ou o posicionamento e a atuação política do crente. A grande questão para mim, e a pergunta do meu amigo reforça isso, é que eu tenho a impressão de que muitos cristãos se deixam definir essencialmente por outras coisas que não pelo fato de ser cristão. E a minha visão é que conforme esses rótulos ganham mais significado e peso e expressão, mais se esvazia o significado e o peso de se identificar como cristão. E eu estou trazendo a questão política aqui a título de exemplo e por ter sido uma experiência recente dessa semana e pessoal, mas podia ser sobre qualquer outra coisa. E aí eu vou trazer um exemplo que pode parecer muito idiota, mas que gera muita polêmica. Na área em que eu me interesso muito, das histórias em quadrinhos e cultura pop e videogames e coisas do tipo, desde sempre existem batalhas e debates do tipo: você é fã de Star Wars ou Star Trek, ou você gosta de Marvel ou de DC, ou você é um sonista, um nintendista ou um caixista, e talvez você não faça ideia do que isso significa. E se você riu, talvez você saiba. Se você não sabe, procure um gamer para se informar. Mas a ideia é que existem grupos e existem quase afiliações que a gente adota para nos identificar. E isso faz com que, tipo assim, se você assiste, por exemplo, o filme do Superman e você gosta, você não pode gostar agora do filme do Quarteto Fantástico, que saiu 2 semanas depois, porque um é da DC e outro é da Marvel. E um é da Warner e outro é da Disney. E se você gosta de um, você não gosta do outro. Tipo assim, essa ideia de sempre ter que puxar você para um lado é muito complicada. E quando a gente está falando sobre esses exemplos e esses aspectos, eu lembro que quando eu era adolescente, o disclaimer que eu tinha que dar algumas vezes, quando perguntava assim, qual que é a sua religião? Aí tinha que falar assim, eu sou cristão. Aí falava assim, cristão o quê? Aí você falava, evangélico, mas não igual aqueles da televisão. Ou, quando falava assim, você é cristão? E aí falava assim, você é evangélico? Sim. Aí o pessoal já falava assim, vou esconder a minha carteira. Porque, tipo assim, por muito tempo, os estereótipos dos cristãos eram esses. Na época da minha avó, ela falava que ela era evangélica e ela apanhava na escola, porque um monte de gente era católico, todo mundo achava que crente era idiota. Então, e nada contra os católicos, isso é questão de outro tempo. Mas, o que eu estou querendo trazer aqui é... O que eu estou querendo trazer aqui é que hoje parece que em muitos aspectos existem outros afetos que são muito presentes na nossa vida. E isso é muito reforçado pelas redes sociais, pelo fato de você poder filtrar e escolher no seu algoritmo com quem você segue, com quem você anda, o que você gosta de consumir, que tipo de perfis você se interessa e assim por diante. E isso vão formando aquelas bolhas de reforço que eu comentei, se não me engano, na última vez que eu ensinei. Mas esses afetos todos, eles vão diluindo, não só no aspecto político, em todas as outras coisas. Eles vão diluindo o fator definitivo do que ser cristão significa quando a gente diz que a gente é cristão. Porque, para muitas pessoas, quando a gente diz hoje, eu sou cristão, isso vem com uma carga de várias outras coisas. Da mesma forma que se você, sei lá, se você fala que você joga Nintendo Switch, isso vai vir com outras cargas de outras coisas. E assim por diante. Se você fala que você gosta de um time de futebol, isso vai vir com outras cargas. E muitas vezes isso está relacionado a contexto social, está ligado a questões socioeconômicas, está ligado a várias outras coisas. Mas o fato é que, em muitos casos, parece que você dizer, eu sou cristão, ou sou discípulo de Jesus, já não é suficiente para que as pessoas entendam do que você está falando.
Se o fato de dizer a minha opinião, ou me posicionar ideologicamente, politicamente, qual a minha opinião sobre o uso de inteligência artificial, dicção, obrigado, sustentabilidade, feminismo, porte de arma, veganismo, imigração, comunidade LGBT, desigualdade social, desarmamento, racismo, aborto, quando essas coisas carregam mais significado e dizem muito mais sobre mim, sobre o que eu penso e acredito, do que se eu simplesmente dissesse que sou cristão, para mim isso é um alerta. A gente segue no versículo 16, e ele diz assim: pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Parece que para João, tudo o que há no mundo pode ser resumido ou agrupado nesses 3 aspectos, que eu tomei a liberdade aqui de chamar de desejo, cobiça e arrogância, tá? Então, quando ele fala os desejos da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, eu estou colocando aqui como desejo, cobiça e arrogância, e eu vou tentar explicar um pouco melhor por quê. Então, desejos, ou o desejo da carne, seriam minhas vontades, o que eu quero fazer e possuir, em busca de prazer, satisfação e realização que está ao meu alcance. A cobiça, ou o desejo dos olhos, seria a minha vontade, o que eu quero fazer e possuir, em busca de prazer, satisfação e realização, mas que está além do meu alcance. E a arrogância, ou a soberba da vida, seria as minhas vontades, o que eu fiz e possuo, e se torna um motivo de eu me vangloriar. De eu reclamar o meu mérito por essas conquistas, em busca de prazer, satisfação e realização. E por melhores que sejam as intenções, ou por mais altruístas, ou respeitosos, ou corretos que forem os meus feitos, os meus desejos, nenhum deles tem a dignidade de substituir o amor do Pai, a verdade do Evangelho no meu coração. Ao tomar qualquer uma dessas coisas como dignas de devoção, eu estou atribuindo a elas caráter de salvador da minha vida. Essa semana... Foi essa semana? Não, foi semana passada. Foi semana passada, voando, né? Semana passada, eu tava num discipulado e a gente tava falando sobre o que é adoração. E uma das definições que a gente conversando ali chegou era de que adorar é você atribuir uma certa importância a uma autoridade. Então quando a gente fala assim, nossa, eu adoro hambúrguer. E aí quando eu era criança a gente falava assim, não, você adora só Jesus. Mas essa coisa assim, eu adoro hambúrguer, é tipo assim, eu prefiro hambúrguer do que muitas outras comidas que você pode me oferecer. Ou pra mim hambúrguer é muito importante. E no reino das comidas é a melhor que tem, sei lá. Quando a gente pensa em adoração ou em louvor nesse sentido, a gente está chamando atenção para algo e está atribuindo uma autoridade para algo. Quando a gente dá para essas coisas, né, para o desejo, para a cobiça, para a arrogância, essa atenção e essa devoção e coloca a nossa esperança nessas coisas, coloca a nossa esperança no sentido de, se eu tiver essa coisa, nossa, daí eu vou ser muito realizado, muito feliz. Se eu comprar essa coisa, nossa, eu vou ser não sei o quê. Se eu me formar nessa parada, nossa, eu vou não sei o quê. Se eu conseguir esse emprego, nossa, não sei o quê, não sei o quê. Se eu tiver uma família assim, 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 nossa, não sei o quê. Se meus filhos crescerem e se tornarem isso, 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 nossa, não sei o quê, não sei o quê. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Se eu casar com uma pessoa assim, 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 nossa, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, quando a gente coloca a nossa esperança nessas coisas, sejam as coisas que estão ao nosso alcance. Seja tipo assim, nossa, eu adoro hambúrguer. E eu tenho condição, e eu tenho um celular, e eu venho aqui no iFood e eu peço um hambúrguer. E no final do culto, terá alguém ali com um hambúrguer numa moto para mim. Mas, se for algo que eu não tenho como fazer, se torna cobiça. Eu fico assim, nossa, como eu queria ter isso. E pode até ser inveja também. Nossa, fulano tinha isso, eu queria muito ser assim. Eu queria muito ter essa parada. Nossa, eu queria muito poder fazer isso. Ou então, tipo assim, nossa, e aquele hambúrguer que eu comi, hein? Melhor hambúrguer que eu comi, sei lá Nova York. Qualquer coisa assim. Nunca fui pra Nova York. Já fui pra outros lugares mais legais. Mas, ó, arrogância. Mas, o que eu quero dizer com isso? Isso pode ser sobre qualquer coisa. Mas a ideia de que a gente pode sempre se deixar levar por essa ideia de algo que a gente pode fazer ou pode ter,
ou algo que a gente não pode e não consegue, ou algo que a gente já fez e já tem, já conquistou, a maneira com que essas coisas, o espaço que essas coisas, o trono que essas coisas ocupam no nosso coração, pode ser um problema para nós. E aí, quando a gente pensa nessas coisas como algo, até se a gente for pensar em algo bom, por exemplo, tipo assim, nossa, mas o que essa pessoa mais almeja no mundo é a paz mundial, sei lá. Tipo, bem discurso de Miss Universo, assim. Mas, se esse é o maior desejo dessa pessoa, ele também não está correspondendo com a vontade de Deus. Se a pessoa está dedicando e devotando a vida dela a isso, e não a Cristo, isso também é um problema. Ah, mas essa pessoa dedicou a vida dela inteira aos pobres, e a ajudar as pessoas, e fazer um monte de coisa boa, e não a Cristo, isso também é um problema. Para nós, para nossa visão de mundo cristã, isso é um problema. Embora essas coisas sejam boas e sejam louváveis, e recomendadas pela palavra, inclusive, mas elas não são a vontade de Deus. E elas não substituem o amor do Pai no nosso coração. Elas não podem, como eu mencionei ali antes, como é que foi que eu falei? Elas não podem, nada que venha desse mundo pode ser abraçado completamente, conjuntamente ou em detrimento do Evangelho. Eu acho tão bonito isso. Escrevi. E ele continua dizendo assim, nenhuma dessas coisas provém do Pai. Elas são do mundo. Aqui João é bem generalista. Tudo o que há no mundo. Não ame o mundo e nada, né, do que existe no mundo, nem as coisas que estão no mundo. Tudo o que o mundo oferece, todos os seus esforços de melhoria, de redenção, são insuficientes comparados à obra de Cristo. Se o amor de Deus pelo mundo, lembrando lá de João 3,16, né? Se o amor de Deus pelo mundo leva o Filho a se sacrificar para perdoar o pecado, numa gloriosa redenção, onde aqueles que creem são adotados como filho de Deus, que é o que diz lá em João 3,16, né? Não pereça, mas tenha vida eterna, e se a gente for associá-la também com a conversa de Jesus com Nicodemos, não. A João capítulo 1, onde ele também fala isso, né? Que Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente vê a obra de Jesus e o amor de Deus movendo nessa direção para essa finalidade, a gente olha para o nosso amor pelo mundo e a gente entende... Abri meu teclado aqui, desculpa. E a gente entende que ele tem um efeito diferente em nós. O nosso amor pelo mundo molda os nossos desejos e ele nos leva a aprofundar a nossa busca por satisfação e realização nas coisas vãs, num mundo que é vago e transitório. O amor do mundo corresponde aos nossos desejos. Ele se relaciona à nossa inclinação e às vontades que são fruto da natureza pecadora. O amor do Pai é de outra natureza. Quando a gente pensa nessa ideia de que o amor de Deus pelo mundo, o fato de Deus amar o mundo, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito. Então o amor de Deus é a causa para essa ação redentora de Jesus. Quando a gente pensa no nosso amor pelo mundo e o que ele produz em nós, não é redenção. Isso não significa que a gente não deva amar as pessoas que estão no mundo e assim por diante, como a gente já está reforçando aqui, mas a ideia é que o nosso amor por Jesus e o amor do Pai em nós, ele afeta o mundo. O amor do Pai em nós, ele transforma o mundo. O amor do Pai em nós é expressado através das nossas atitudes, do nosso testemunho, como o amor de Deus pelo mundo que enviou Jesus. Da mesma forma que nós... eu vou falar isso agora. Eu vou comentar isso depois, mas vou falar agora. Da mesma forma como Jesus fala na oração dele que o Pai o enviou para o mundo, e ele fala, eu também os envio. Então a nossa missão no mundo, de certa forma, também é um reflexo da missão de Cristo. Como está lá em João 3,16, de sermos filhos de Deus enviados ao mundo
para levar o amor de Deus, a salvação de Deus, o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Logicamente, a nossa obra e a obra de Jesus são muito distintas, mas a ideia de que nós também somos filhos enviados ao mundo por causa do amor que Deus tem pelo mundo, ela faz parte da nossa missão. Versículo 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na época que eu fiz o curso de teologia, eu ouvi uma expressão, que eu não lembro quem é o autor, mas ela diz assim: a igreja que se casa com o seu tempo fica viúva. A igreja que se casa com o seu tempo fica viúva. As tendências e o sistema do mundo estão em constante mudança. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela não muda jamais. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas qual é a vontade de Deus? Efésios 1, versículos 9 e 10, diz assim: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Então, aqui em Efésios, Paulo está dizendo que a vontade de Deus revelada, né, esse mistério da vontade de Deus, nos foi revelado em Cristo de acordo com esse propósito que Deus estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Então, fazer convergir todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, a vontade de Deus, que permanece para sempre, é que tudo esteja sujeito à autoridade de Cristo. É redimir todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. É fazer com que nós, seres humanos pecadores, a criação, a terra, os sistemas que nos governam como seres humanos, as nossas relações, todas essas coisas sejam redimidas debaixo da autoridade de Cristo. Sejam reunidas debaixo da autoridade de Cristo. Essencialmente, a bondade do mundo não é a vontade de Deus. A justiça do mundo não é a vontade de Deus. A paz do mundo não é a vontade de Deus. Embora no reino de Deus haja bondade, justiça e paz, mas esses traços não são as ações humanas que conduzem ao reino de Deus. Eles são características do reino de Deus, da autoridade de Cristo. Então, à medida em que a gente vive uma vida sujeita à autoridade de Cristo, como discípulos de Jesus, a gente pratica atos de justiça, atos de bondade, e a gente vive uma vida que testemunha da obra de Jesus. Mas essas coisas, como iniciativa própria, não são a vontade de Deus. Mesmo que sejam coisas boas, e de novo, que a Bíblia recomende e que a gente seja encorajados pela palavra a realizar. Mas a tendência, em alguns momentos, é de atribuir a essas coisas um caráter de vontade de Deus. Eu lembro que em época de eleição, costuma acontecer muito isso. Contrapontos a... Olha lá eu trazendo mais um exemplo de política. Mas em época de eleição costuma acontecer um exemplo que me irrita muito, que é tipo pessoas falando assim: ah, você é cristão? Você devia se importar com os pobres, porque Jesus foi crucificado, porque ele cuidava dos pobres. Essa pessoa não entendeu o evangelho. Tipo, essa afirmação não faz muito sentido, embora Jesus tenha assim cuidado dos pobres e tenha dedicado seu ministério a pessoas pobres e tenha acolhido pessoas pobres, mas Jesus não foi crucificado porque ele amava os pobres. A ideia de que esses aspectos do cristianismo e do reino de Deus possam ser cooptados ou instrumentalizados por interesses quaisquer que sejam, faz com que a gente vá esvaziando esse significado, como eu falei lá no começo. Faz com que a gente às vezes perca um pouco dessa noção da importância dessa ordem das coisas, de que é o amor do Pai em nós que produz isso em nós, e assim a gente age no mundo. As coisas passam, e as tendências passam, e os desejos passam. O mundo passa, mas a vontade de Deus e o seu reino não entram nessa fila. Quando a gente pensa... Eu sou uma pessoa que eu me interesso por... Eu me interesso por estética em geral, assim, né? Tipo, aparência das coisas, coisas visuais. E
Obviamente, como ilustrador e artista, isso faz muito sentido para mim. Então, dentre essas coisas, tipo arquitetura e, sei lá, arquitetura e moda e coisas desse tipo, você percebe que existe design, existem tendências nas coisas. E existe uma moda para as coisas. E essas modas, elas vêm, elas vão e assim por diante. E elas vão ditando como as coisas funcionam e o que é legal e o que não é, e o que é mais bonito, o que é menos bonito e assim por diante. Quando a gente pensa no reino de Deus, ele não está numa fila esperando, olha, agora, depois que passar essa onda aí, sei lá, dos labubu, aí vai vir o reino de Deus. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, o reino de Deus não é a próxima tendência, que em algum momento vai chegar. E às vezes o nosso erro está em apegar e colocar o nosso coração em coisas que são passageiras e que são tendências. Tem uma frase do David Guzik que eu achei muito legal quando estava estudando para essa mensagem, que diz assim: estamos em contato regular com 3 coisas eternas. Estamos em contato regular, ou constante, né? Com 3 coisas eternas: o Espírito Santo de Deus, as pessoas ao seu redor e as palavras eternas registradas no livro que você tem em mãos. O tempo, a atenção e os gastos dedicados a essas coisas rendem recompensas eternas. Vou repetir. Estamos em contato constante com 3 coisas eternas: o Espírito Santo de Deus, as pessoas ao seu redor e as palavras eternas registradas no livro que você tem em mãos. Se você não entendeu, ele está falando da Bíblia. O tempo, a atenção e os gastos dedicados a estas coisas rendem recompensas eternas. Há poucas horas atrás, eu estava no velório de um amigo, como o Doug falou. E esse amigo, né, o Brian, é um irmão que sempre me inspirou a ser apaixonado por Jesus. Assim. Se você conheceu o Brian, ou se você teve a oportunidade de conhecer o Brian, talvez não tanto nessa última época onde ele estava mais debilitado, né, por causa da doença e tal, mas se você teve a oportunidade de conhecer o Brian, vou jogar lá atrás, né? Se você teve a oportunidade de conhecer o Brian, tipo, lá em, sei lá, 2004, como eu, na época que a gente, tipo, era adolescente na mesma igreja e os dois buscando conhecer mais de Deus e, tipo, buscando adorar Jesus e buscando viver uma vida que expressasse e testemunhasse para as pessoas, na época nossos colegas, sei lá, de escola, de colégio, coisas assim, sobre o reino de Deus. O Brian era uma dessas pessoas bem radiantes, que parece que, tipo assim, quando você conhece ele, começa a conversar com ele, você pensa assim, caraca, esse novo convertido, né? E ele tá, tipo assim, há 20 anos na igreja, tá ligado? Tipo assim, ele nunca saiu dessa fase novo convertido, sabe? Sempre tava bem brilhante, assim, vibrante nesse sentido. E é muito curioso pensar nisso, né? Tipo, agora que ele não tá mais aqui, né? Que ele morreu, é muito interessante lembrar de tantas coisas que a gente viveu junto, experimentou junto e passou junto. É muito interessante pensar no tempo que a gente gastou diante de Deus e o tempo que a gente gastou como igreja, em comunidade, brincando e conversando e bagunçando e jogando videogame e gravando vídeos e, enfim, eu nunca fui de jogar bola, então a gente nunca jogou bola junto, mas fazendo outras coisas que não necessariamente tem a ver com coisa de igreja, mas a ideia de você conviver com pessoas que fazem parte do reino de Deus forma em nós um senso de comunidade, um senso de pertencimento que começa a transcender todos esses outros afetos e todas as outras diferenças. A ponto de, tipo assim, se você conhecer o Brian e se você me conhecer nesse momento onde nós não estávamos mais congregando na mesma igreja, talvez eu fosse pensar assim, cara, tipo, vocês não têm nada a ver, vocês jamais seriam amigos. Porque a gente realmente não tinha praticamente nada a ver. Mas a ideia de que em Cristo nós somos tão parecidos e tão unidos e que essa aliança ela vai se fortalecendo tanto através da convivência e através dos vínculos que são formados é uma parada muito especial, assim. Hoje, lá na hora que estavam
tampando lá o caixão e tal, a minha mãe tava chorando bastante, assim. E se você conhece meus pais, talvez eles sejam seus pais em algum momento da sua vida, porque meio que tem essa mania, assim. Mas eu abracei minha mãe e eu falei pra eles, eu falei assim, foi um privilégio pra mim compartilhar você com ele. Porque desde que eu conheci o Brian, a mãe dele já tinha morrido, e muitas pessoas, muitas mulheres da nossa igreja foram figuras maternas pro Brian, e minha mãe foi uma delas. Mas essa ideia de que numa comunidade você vai conhecendo, formando vínculos, suprindo uns aos outros. Eu queria encerrar hoje. Eu peguei a caneca e não tomei, só um pouquinho. Eu queria encerrar hoje, ainda estou no relógio amarelo, com 3 versículos, mas eu queria encerrar hoje com mais versículos, porque essa ideia de que o amor do Pai está em nós e que assim nós temos comunhão uns com os outros, e de que... Eu tô indo lá para João, capítulo 17, tá, gente? Se você quiser ir indo aí comigo, a gente vai virando páginas juntos aqui. Essa ideia de que o amor do Pai em nós é o que realmente fortalece esses vínculos. Se nós tivermos o amor do Pai em nós como a coisa mais importante, e a ideia de que nós somos cristãos, e o fato de que somos cristãos como a característica mais importante de quem nós somos, essa é uma identificação que é maior do que qualquer diferença que você possa ter com qualquer pessoa nessa sala hoje à noite. O fato de que nós pertencemos a uma mesma família e de que todos nós temos em pé de igualdade o fato de que somos pecadores miseráveis, de que fomos redimidos pela graça de Deus e alcançados por esse amor, e que hoje nós fazemos parte dessa família, é o que deveria ser o fator principal de comunidade para nós. E aqui também fica o encorajamento para o Retiro, porque o Retiro é uma oportunidade ótima para esse tipo de vínculo ser formado e ser fortalecido. Eu desejo muito que as próximas gerações da nossa igreja cresçam em ambientes de igreja com amizades tão profundas quanto as que eu tive com esses meus amigos. Eu conheço o Brian desde que a gente era, criança praticamente. E foi interessante porque hoje de manhã eu tava conversando com o Kaká, ele perguntou como eu tava e tal. E aí eu falei, cara, é muito louco pensar que ontem, eu sabia que ele tava lá no hospital, últimos dias, últimas horas. Eu tinha visitado ele na sexta-feira, mas eu sabia que ele tava no hospital e a gente marcou um rolê no parque com os adolescentes e as famílias dos adolescentes. E foi muito da hora. E aí depois eu fiquei pensando assim, cara, nem tive conflito de consciência. Aí tem tem também o fator agravante, né, de eu ser neurodivergente. Tem uma distinção fácil com algumas coisas desse tipo. Mas eu fiquei pensando depois. Eu acho que ele gostaria de saber que eu estava investindo numa oportunidade de que os adolescentes da nossa igreja hoje cresçam com amizades tão profundas quanto as que nós tivemos nos nossos tempos de convivência. Porque eu e ele já temos isso, já tínhamos, e agora, enfim, ele morreu e beleza. Mas essa galera ainda pode viver isso. E a gente que está vivo ainda pode viver isso também, mesmo que você não seja um adolescente mais aqui na igreja. Mas a ideia de que a gente está formando uma comunidade, e a ideia de que a gente espera que esses adolescentes não tenham vontade de ir morar nos Estados Unidos ou qualquer coisa assim, sem críticas diretas a ninguém, em outros países. Abraço aí, meus amigos. Mas a ideia de que a gente quer que as pessoas continuem nesta comunidade e continuem fortalecendo esta comunidade e que eles continuem criando esses vínculos para que quando eles crescerem, mais pessoas façam parte dessa comunidade. Hoje uma pessoa me abraçou e falou assim, nossa, é muito legal ver essa amizade de vocês com essa galera. E aí eu falo, legal, muito obrigado, que bom que você me faz parte disso, porque você também é minha amiga. Então, a ideia da gente poder estender isso e fortalecer isso é muito importante. E agora só me restaram 3 minutos. Mas João capítulo 17... dá muita vontade de ler inteiro, mas eu não vou. Eu vou ler só a partir do versículo 20, e aí fica uma lição de casa para você ler o capítulo 17 de João inteiro, e quem sabe até o evangelho de João inteiro.
Reparem quantas vezes aparece a palavra mundo aqui, tá? Lembrem que só aqui no capítulo 17 tem várias vezes. Mas a partir do versículo 20, Jesus começa a falar especificamente sobre nós, tá? Lembrem também que Jesus está falando nessa oração prestes a ser preso. É tipo assim, o próximo parágrafo é isso. Tendo terminado de orar, tipo, chegaram os guardas, coisa assim. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu também estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Ó, o amor do Pai em nós aqui. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Aqui a gente vê o coração de Jesus em que a gente tenha o amor do Pai em nós, em que nós estejamos nele e ele em nós, e que a gente possa viver no mundo, para que outras pessoas também tenham o amor de Deus. Sabendo que o mundo não nos conhece, sabendo que o mundo não conhece o Pai, sabendo que muitas vezes o mundo nos odeia, mas o amor do Pai em nós é o que nos define. O amor do Pai em nós é a característica principal de nós como discípulos de Jesus.